Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu tô aqui, na verdade nós vamos reagir. Eu cheguei a comentar na minha última live, mas eu quero reagir. Isso aqui voltou a circular, não é recente, é um trecho de um podcast, rolou aí a coisa de 10 meses atrás, mas que voltou a circular nas últimas semanas. É um papo do Eike Batista com o Thales Gomes, estão lembrados? Nós já reagimos aqui acho que umas 2 vezes, é o cara aquele que diz que não contratava esquerdista, o cara aí que adora surfar nessas polêmicas ultradireitistas aí, que agora tá sendo normalizado, saca, de louvar superexploração do trabalho, por aí vai, enfim, é um cara assim, bastante ideologizado, E é curioso esse papo, pelo menos o trecho aqui que nós vamos reagir é interessante por causa disso, porque o Eike Batista, um cara que, enfim, alta burguesia, tá, gente? Nós não estamos falando aí desses influenciador de YouTube, esses caras que trabalham com operação no mercado, enfim, esses pequenos burgueses ou no máximo agentes ali da baixa burguesia. Nós estamos falando de alta burguesia. O Eike Batista, né, que antes de quebrar, eu adoraria estar quebrado que nem o Eike Batista, mas vai lá. Antes de quebrar, o Eike Batista, sei lá, deve ter sido o quê? 7º cara mais rico do mundo, coisa assim. Né? Então nós estamos falando de alta burguesia. Né? E é um cara que obviamente não guarda simpatia nenhuma porque ele é o típico burguês. Usa o seu capital para manipular legislações, aparelhar governos. Então, aquilo que a gente entende como corrupção é o que movimenta, em parte, esses impérios, então tem muita alavancagem, enfim, é isso, vive da superexploração do trabalho, é o típico burguês, um grande capitalista, esse é o Eike Batista. Tá? E do outro lado a gente tem o Thales, que enfim, talvez não seja só um pequeno burguês, né? Do jeito que ele fala, eu até acredito que possa ser um burguês mesmo, mas assim, baixa burguesia, né? Muito mais ideologizado, enquanto que o Eike Batista mostrou ali para ele um pouquinho o que é um burguês de verdade, então fora desses debates da internet. Eles vão discutir um pouco de China aqui, né? E outras cocitas, enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você vê o quanto o solar vai dominar, o problema está no armazenamento dessas energias, né? Que ainda está caro. Bom, vocês devem saber, ou não sabem, a BYD já está lançando uma fábrica de 35 gigas de uma química nova que é sódio, bateria de sódio. O lítio, que vocês acham que, quero comprar uma mina de lítio, não comprem, porque o preço já caiu 80%. The next big thing então é sódio. Nós estamos vivendo numa era que, se você entende dessas diferentes tecnologias que estão andando em paralelo, existe Saca, uma necessidade. Vocês escutaram que ele falou no fundo, né? The next big thing is sódio, é isso? Pra quê, cara? Olha. Porque essa entrevista eu assisti quase toda, porque eu não achei o corte, mas... E eu queria achar essa parte aqui. Ela passa uma vibe muito assim de pagação de pau, saca? E uma desilusão quando o Eike não subscreve, né, a ideologia do Thales. Porque essa galera, ela tem, galera que tem grana, quase que uma devoção, saca? Quase que uma devoção. Né? Porque é ideologia, então eles classificam como uma pessoa muito especial, muito habilidosa, um grande gênio, sabe? Aquela coisa assim, ele faz comparação do Eike Batista com o Barão de Mauá, que também é estereotipado pra essa turma, mas enfim, é isso, sabe? É tipo assim, tá ali na frente dele e fica ali babando, assim, sabe? Babando, que nem um boboca ali mesmo, sabe? Porque na verdade não entende nada, tá? O Thales pode até entender sobre operar no mercado, opção de investimento, sabe? Isso ele pode entender. Pô, não é esse. E até um bilionário que nem o Eike sequer necessita saber tão bem desses pormenores. Se ele souber, melhor, Os melhores provavelmente sabem. Mas não é esse o ponto. O ponto é a visão política do capitalista bem-sucedido. Dele entender, né, do poder político do seu capital. E disso o Eike entende muito bem. O Thales vive no mundo da carochinha, entendeu? É isso. E aí ele tomou, talvez, em alguns trechos dessa entrevista, um choque de realidade. Vamos assistir porque é bacana. Uma convergência de quase 7 tecnologias, tá? Que estão andando em paralelo, fazendo rupturas exponenciais. Bum! Uma delas vai ser, nós já estamos vamos ver aqui na nossa cara, que inclusive o Elon Musk vai sofrer com ela, que é os chineses na produção de automóvel.
Um BYD idêntico a um Tesla É idêntico a um Tesla. tem qualidade. É, A ele qualidade é 20%. superior. Não, a qualidade é superior, E o preço menor. é pela metade do preço. O que faz Por ser tão mais quê? barato? Ele está 75% verticalizado. Ele faz. Quer dizer que produz tudo, tá, gente? Verticalizado no sentido assim, olha, a BYD não precisa comprar muitas coisas de empresas que não são da BYD, tá? Para o seu produto final. É isso que o Eike tá falando aqui. Praticamente all in-house. Como é que você compete contra E um isso? pouquinho de mão de obra escrava também. Olha aí a bobagem. Não detona a China, não é verdade. Não detona, Vai na não, pô, China. isso é um fato. Não. Olha isso. Eu achei esse bate ótimo, cara. Um pouquinho de trabalho escravo. Cala a boca, amor. Para de falar merda, velho. Olha só. Sorte que teu convidado foi educado aqui, né? Trabalho escravo, caralho, mano. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Essa galera se acha gênio. Gênio. Imagina, tem gente que dá fortunas na mão desse tipo de pensamento. Eles não entendem de geopolítica, não entendem de política, não entendem de poder político do capital. E aí não consegue fazer análise de conjuntura. Se você não faz análise de conjuntura, você não sabe onde é que deve ser melhor aplicado o seu capital. E essa galera manipula, né, muitas vezes, dependendo do tipo do negócio, o capital de muita gente. Então, assim, são toscos, são ignorantes. Sabe? E são ignorantes, via de regra, inclusive em relação à dívida pública, em relação à moeda, macroeconomia de maneira geral. Eles apenas repetem discurso de macroeconomista financiado por banca, que está ali apenas para sustentar discurso ideológico. Esses caras não entendem nada. Olha só, isso é imagina, você tem uma oportunidade, você que é dessa área aí, tá? Tipo assim, é bacana entrevistar um cara que nem o Eike. Pensa, o cara, né, o nicho dele é esse de investimento mesmo, né, de negócios, bacana. Se esse é o nicho do cara, ele vai entrevistar o Eike Batista, ele vai lá e paga um vale desses, sabe, uma coisa juvenil, infantil, tosca mesmo. E aí, como ele ouviu, ainda de maneira elegante, do Eike, disse, não fala isso. Aí ele disse, não, mas isso é um fato cacete, cara, não tem porra nenhuma de fato aí. É um fake, isso é um mito, isso é uma bobagem. É um desconhecimento. E aí, isso descredibiliza completamente qualquer coisa que você diga depois de uma merda dessa. Sou eu pra julgar mesmo. Não concordo. Não? Não. Não é isso. Não tem trabalhador trabalhando a 3 dólares por hora. Não, então vamos lá. Pra você ter ideia, a BYD tem 70 mil PHDs. Você tem que. Antes da linha do Eike aí, repito, não tenho simpatia nenhuma pelo Eike, mas ele é um capitalista de verdade. Com todos os seus defeitos. Mas não é burro. Né? O trabalhador da indústria na China ganha mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Então, se há trabalho escravo na China, há em quase todo o planeta. Se for olhar por esse lado. É uma bobagem, é um tosco. Que visitar a China. Eu tô indo pra lá agora. Por onde é que você vai? Vou pra Macau, que eu vou falar numa conferência de tecnologia lá. E depois... Você vai pra Macau. Não é o melhor lugar, mas tudo bem, né? Pra você entender a dinâmica da macroeconomia da China, Macau não é o melhor lugar. Mas dá, beleza. Depois eu vou fazer uma agenda. Talvez você pode me ajudar a montar essa agenda. Vai visitar a BYD. Lá você vai chegar lá, você vai ver 40 mil patentes. 27 mil desses patentes instalados nos carros. 70 mil PHDs. Olha aí. 70 mil PHDs. Vou repetir. Será que tem isso tudo no Brasil? 70 mil PHDs. Be careful. Cuidado com a China. Não fica só olhando para os Estados Unidos achando que eles vão dominar. Cuidado. Tem duas forças aí, por isso que o Brasil ser neutro nisso, maravilha, vamos ficar aproveita o melhor dos dois mundos. Você pode até não gostar de um, mas aproveita o melhor dos mundos. Acho que você vai pegar falas do Elon Musk. Você pode não gostar. É uma ideologia impedindo de ver o mundo, mesmo sob uma ótica capitalista. O que me chamou a atenção nesse trecho foi isso, assim, olha, o Eike Batista é um grande de um safado. Entendeu? É um grande de um safado. Mas mostra como que é um capitalista de verdade, como que é a mentalidade de um capitalista de verdade, tá? Com esses propagandistas. Esses propagandistas, gente, tipo esses dois aí que estão ancorando o podcast, eles têm uma função muito importante para os capitalistas de verdade, que nem o Eike Batista, que é a ideologia. É convencer vocês das bobagens que eles falam, que tem pouco a ver com o mundo real dos negócios, mas sustenta uma ideologia que mantém a classe trabalhadora dopada, inerte. Sabe, tenta convencer o miserável que um dia ele pode ser o Eike Batista. Num outro trecho desse mesmo podcast,
Eles falam um pouco, o Eike Batista dizendo, não era tão rico não. Eu fui estudar na Suíça, mas não era no melhor colégio da Suíça. Tá entendendo? Eu comecei ali, mas era pouco, era coisa de 2,5 milhões de dólares. E aí eu reproduzi isso aí. Entendeu? Isso é um capitalista, gente. Claro que ele não vai dizer, vários trechos ele exalta o próprio trabalho, a própria dinâmica, a própria história, né? Aquela inventividade, o empreendedorismo, né? A proatividade do capitalista. Lógico que o Eike vai fazer isso, porque isso faz parte, inclusive, da ideologia que sustenta o fato dele poder ter essa capacidade, entre outras coisas, de atrair recursos. Né? Faz parte do discurso ideológico. Lógico que ele não vai admitir. Mas em muitos momentos ele mostra para os moleques ali, né, o quanto é bobagem isso. Né? Talvez o Eike não tenha a noção exata da função da ideologia, mas ali, até para ele se mostrar superior aos jovens ali, ele fez questão de fazer isso. Diz, olha aqui, calma, gurizada, olha aqui. Aprendam um pouquinho, né? Porque esse papo aí de Estados Unidos, a China é malvadão, né? O capitalismo horroroso, etc. Isso aí é muito legal para movimentar, fazer view na internet, para sustentar a ideologia, fazer as pessoas continuar acreditando na exploração capitalista, se achando livre. Isso é muito bacana. Mas no mundo real dos negócios, não é assim que funciona. O Musk dizendo, olha, the Chinese will crush the car markets, including Tesla. Que se não fizerem algo... Dono, aí de novo, o dono. Quem é o dono da BYD? Eu gosto, da mesma maneira que a gente admira o Elon Musk, o dono da BYD é um fanático de máquinas e um perfeccionista. Só que ele é mais detalhista ainda que o Elon Musk. O Elon Musk foi muito longe, ele está bem verticalizado, mas não tanto quanto o chinês. E o quanto que o partidão lá controla a BYD? Por acaso eu não sei, mas um dos maiores acionistas era o Warren Buffett, né? O Warren Buffett comprou ações lá em 2010, vendeu um pedaço agora, mas para mim, eu teoricamente eu compraria BYD e shortaria Tesla. Shortaria Tesla. Mas o interessante, assim, é importante também a gente entender isso. E eu saliento sempre quando eu falo de China. A China tem relações capitalistas de produção. Por isso existem bilionários, então a extração de mais valor, exploração da força de trabalho. A China se insere no mundo numa lógica de exportação de capitais, perfeito? Tá? Eu entendo a economia chinesa como um possível, né? Possível aí não é uma palavra de menor importância, mas como um possível experimento de transição socialista, tá? Porque é produto de um processo revolucionário, porque é administrado por um partido que, no meu entendimento, submete os capitalistas à sua lógica de desenvolvimento político, econômico e social. Tá? Mas isso é uma outra discussão. Mas o ponto aqui a China tem relações capitalistas de produção. Portanto, tem burgueses, por isso a BYD tem um dono. Porém, o partidão, para parafrasear o Tales aqui, é sócio, e não apenas ele direciona, ele subsidia, ele dá garantias, ele cria mercados, fazendo com que a BYD opere numa lógica de expansão da empresa, lógico, mas uma expansão que atende aos interesses estratégicos de crescimento da economia determinados pelo Partido Comunista Chinês. Então, tudo que a BYD produz, por mais inventivo que o seu proprietário, aqui nas palavras do Eike, seja, vem para atender um planejamento estratégico do Partido Comunista Chinês. E isso, para mim, diferencia completamente o capitalismo chinês, se você quiser assim entender, de qualquer outro tipo de capitalismo. Então vejam, existem sim lá relações capitalistas de produção, mas para mim, o ponto sempre central quando vai ser analisada a política na China é entender, né, a serviço de quem as forças produtivas estão. E talvez aí seja o nó mais difícil da gente entender. Isso é forte, hein? Tá vendo? Quem anda sorteando a Tesla é o Bill Gates. Né? Mas aí tem um problema pessoal. Eu acho que o Musk deve ter pegado a mulher dele em algum momento, cara. Que eu não entendo aquele negócio ali, aquela briga ali, eu não entendo, não. Mas, sei lá, o meu ponto com China, cara, que você viver num estado semi-comunista é uma loucura, porque você tem um partidão que controla, igual fizeram com o Jack Ma. Era um grande cara de sucesso até que sumiram com ele. Foi o Jack Ma que sumiram, né? Não, mas voltou, né? Voltou. Não, peraí, por que você não você analisou por que fizeram isso com ele?
Não. Não, lógico. Eu imagino que é porque o cara tava começando a ter poder demais e não tava alinhado com o partidão mais. Mas aí você olhando... Não é questão de alinhamento. Pode até haver uma questão de alinhamento. Eu, como já vi o vídeo, que eu tava procurando o trecho, eu vou deixar vocês ouvirem a explicação do Wake, que é basicamente a minha, mas depois eu vou comentar. Ele ia ser tão poderoso, mas você tem que olhar pra frente, cara. Ele ia ser tão poderoso e ele ia quebrar algumas instituições, porque aquele Alibaba, que ele ia fazer um IPO de captar 50 bi de dólares, esse é um dos maiores IPO do planeta, tipo o Aramco, né? E ele ia virar o mega banco digital, ia tirar poder do partidão. Mega seguro, então você não pode cuspir no quem te financiou, né? Esse constructive destruction tem um limite. Você sente que o Estado brasileiro, de certa forma, fez um move parecido com o que fizeram com o Jack Ma com você? Essa parte é interessante porque parte, né, daquele tombo que fez o Wake sair de 7º homem mais rico do mundo para, entre aspas, muitas aspas, quebrar, tem a ver com algumas posições que ele perdeu, né? Nas concessões que ele havia ganho aqui no Brasil, né? Campos de exploração, né? De petróleo, gás e coisas da empresa dele, se não me engano, da OGX. E muitas outras coisas também, tá, gente? Muitas outras coisas também. Ele chegou a essa posição de 7º mais rico do mundo de maneira muito alavancada, o que também é normal. Essa turma que tá nesse patamar aí é muito alavancada, é assim mesmo que funciona. E às vezes, da mesma maneira que eles ficam bilhões mais ricos, eles ficam dezenas de bilhões mais pobres da noite por dia. Pode acontecer, como aconteceu com o Eike Batista, que continua sendo um burguês, tá? Um grande burguês. Mas esse ponto do Jack Ma eu acho muito massa, porque ajuda a reforçar a minha tese sobre como que funcionam as relações capitalistas na China. Veja, ao Jack Ma foi dado a ele a concessão para operar em determinado mercado, atendendo à estratégia de crescimento da economia chinesa a nível global, que é o nicho dele ali do Alibaba. Ali, então assim, olha Jack Ma, nós temos aqui alguns objetivos, nós vamos te ajudar nesses objetivos, você vai ter financiamento, você vai ter apoio no que for preciso governamental, inclusive com compra governamental, naquilo que for possível, e você tem metas a ser batidas, mas esse aqui é o seu campinho. E o Jack Ma foi muito bem sucedido dentro disso aí. Cresceu, atendeu aos interesses que ele deveria representar. E aí, ele decidiu fazer o que todo capitalista faz, que é acumular poder político, expandindo seus negócios para outras áreas. Uma área que é rigidamente controlada na China, até para que não aconteça no modelo chinês o que acontece no capitalismo global, das bolhas financeiras, né? Da perda de controle sobre os riscos de contaminação nos seus mercados, que era uma área de transformar o Alibaba num grande banco, cacete. Aí a China chegou e disse pro cara, não, meu velho, é o seguinte, não. Aí não é aí que é pra tu trabalhar. Tu quer ficar bilionário, ter um padrão de vida fora da realidade, ok? Nós não estamos preocupados com isso ainda. Pelo menos, ainda precisamos da existência desses bilionários. Mas aqui, você vai até aqui. Ali você não vai. Ali você não vai. Por quê? Porque aí o troço vira um banco. Tu entende como isso já prejudica todo o ordenamento macroeconômico chinês, que também depende de um rígido controle de capitais, para que não hajam ataques especulativos, por exemplo, sobre a China. Vocês lembram lá do caso da Evergrande? Se aquilo tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria se transformado numa crise econômica global do capitalismo. Por que não se transformou nisso? Por que todo mundo que disse que ia virar isso quebrou a cara? Porque é na China. Por causa do controle de capitais da China, por causa da atuação do Banco da China. Mas por que funciona? Porque na China não se cria aquilo que o Jack Ma queria fazer, por exemplo, com o Alibaba, e que eles deram um sumiço nele e depois ele voltou. Como o próprio Eike Batista está dizendo que ele voltou e voltou dizendo, não, tudo bem, tudo certo, nada a ver, eu vou continuar aqui, tá tudo certo, bacana, não temos nada, estamos aqui, aí partidão, é nós, estamos juntos, firmeza. Foi isso que o Jack Ma fez. Entenderam a diferença? Para mim essa é a diferença crucial. Enquanto que nos Estados Unidos o Elon Musk chega, patrocina a campanha do Trump e depois assume cargo no governo, dita como deve ser a política, assim como o Eike Batista fez aqui no Brasil, e faz ainda em alguma medida, mas fez muito mais quando tinha mais poder.
Olha, a legislação vai ser assim, eu vou operar a legislação aqui, depois eu vou ganhar a concessão, depois eu vou ganhar o leilão, depois tem as barreiras de entrada, eu vou me colocar no mercado, enfim. Isso são os grandes capitalistas. Os grandes capitalistas chineses fazem isso na China? O Estado chinês está a serviço dessa turma ou está representando a classe trabalhadora organizada? Sinceramente, eu não tenho essa resposta. E para mim, isso é um debate e uma disputa. Mas uma coisa eu entendo e eu acho que não dá para argumentar de maneira diferente. O capitalismo na China, se você quer assim entender, ele é absolutamente diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer outro país capitalista considerado desenvolvido. Quando 15 dias antes do leilão, onde você achou aqueles postos ali, que seria um dos postos mais produtivos, o nego te liga e fala, não, esse aí tá fora, meu querido, esse é nosso. Mas você sabe, sim. Você foi injustiçado. Fizeram isso, mas aí eu acho que Deus não quis que eu me metesse tanto no petróleo, porque meus negócios novos são tão limpos que Deus quis que eu ficasse limpo. Deus quis, eu acho. Pode ser. Você concorda? Pode ser. Moléculas limpas. Pode ser. Mas tem um ponto que eu... É um Deus ex machina, hein? Pra quem é do cinema aí vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Tipo, não sei a resposta, é isso aí, né? Aí tem aquele pagode que fala, né? Deus já deve estar de saco cheio, né? Porque Deus resolve, Deus lhe guarde, Deus não sei o quê, só se lembra de Deus quando estão em apuros. Né? Deus já deve estar de saco cheio dessa turma aí, né? É o seguinte, eu sinto que você foi tratado como um Hank Hirden, né, que é do que eu te falei em off lá, do romance da Atlas Shrugged da Ayn Rand, que é quando Hank Hirden lá dessa indústria metalúrgica de... É Revolta de Atlas, tá? Que é um romance, entendeu? Que é da onde os liberais geralmente tiram as histórias dele. É um juvenil na frente do Wake, né? Citando um romance, né? Um livrinho de literatura, um conto, né? É ótimo, né? Bom, mas pelo menos ele foi melhor que a Renata Barreto e não citou um musical, né? Descobre esse novo tipo de liga de metal mais eficiente, melhor, que faria com que houvesse uma pressão deflacionária no mercado, e aí o Estado vai e toma isso dele e fala, não, você não tem direito de explorar isso agora não. Você descobriu, você investiu, você tomou risco, mas você não vai explorar, a gente vai explorar. E ele se revolta a convite de John Galt, esse personagem místico, ele foge então pro Vale de Galt, né? E ele e todas as grandes mentes produtivas fogem, e nesse Estados Unidos distópico retratado no romance de Ayn Rand, então o Estado desfalece, porque o Estado na verdade não produz riqueza, ele só consome a riqueza produzida por homens. Eu mesmo gosto mais, sei lá, cara, eu gosto de literatura brasileira, saca? Porra, acho que o Jorge Amado é mais legal, retrata uma parada mais... a visão da classe trabalhadora ali, eu acho que gosto mais dos romances do Jorge Amado. Se tu gosta de uma parada mais elitista, eu recomendaria, né, enfim, O Tempo e o Vento, porra, uma saga bonita também, né, um pouco elitista, retrata ali, né, mas enfim, é bacana também. Enfim, pra quem gosta de conto, né, de literatura. Como nós, né, então eu sinto que você foi um pouco disso, você pesquisou, investiu, tomou risco, na hora de você colher os frutos, isso é do Estado. Não foi um pouco disso, não? Mas mesmo... Ele levantou a bola pro Wake bater. Porque ele quer, agora o Wake vai falar mal do Estado. E lógico que o Wake vai se defender, vai se botar na posição de vítima, mas é um pouco mais legal que isso. Mesmo assim, você ainda defende o aparato estatal. Eu defendo. Olha aí. Eu defendo, porque, meu amigo, eu sei o que é um Embrapa. Eu vou te mostrar um negócio que eu estou trabalhando aí sobre uma produtividade de biomassa aí extraordinário, revolução. Por isso que eu digo, esse é o tipo do papo. Se é uma assessoria no Wake, e isso vai para uma grande mídia, se fosse um documentário, uma palavra, provavelmente eu chuto que ele não diria. Mas por que ali ele diz? Porque ali ele quer dar uma lição para os jovens. Meu velho, você fica malhando o Estado, meu velho, não existe grande capitalista sem Estado. Eu não sei se agora, ou num trecho anterior do mesmo podcast, ele cita, por exemplo, do Elão, todos os empurrãozinhos, né, que ele teve e tem do Estado. Porque, repito, o que eu estou dizendo desde o início do React, o Wake Batista é um capitalista de verdade, ele sabe. O Estado, na verdade, ele não está ali para atrapalhar o capitalista, que nem a ideologia do jardim de infância do Tales acha. O Wake sabe que o Estado é funcionário do capitalista, é uma ferramenta do capitalista. O Wake Batista, assim como o Elon Musk, né, que é mais cínico ainda, que paga de anarcapitalista, enfim, sabem o que é de fato o Estado. E que de fato o Estado não atrapalha o capitalista. Ao contrário, o Estado viabiliza o capitalista. E ali, né, vendo ali o Tales e outro ali que nem dois cachorrinhos, um bilionário de verdade ali na frente, né? E ele disse, deixa eu dar uma moral pra esses moleques aqui, pra eles pararem de falar merda, entendeu? Vocês podem até falar merda, mas assim, entendam como é que é o capitalismo de verdade. Evolução pro Brasil, futuro do Brasil verde. Então,
Embrapa, né? Poxa, todo mundo fala agro é top, por causa da Embrapa. Tem 50 anos ou mais de estudos profundos, georreferenciado o tipo de soja ou cana ou o que for que você planta lá em qualquer território nacional. Isso é inacreditável. Sim. O SUS brasileiro, muita gente reclama, mas que bom que a gente tem, cara, porque você acha que não, mas no meu caso salvou um filho meu. Não tem nada contra isso. O problema é o custo disso. Tem contra, Zé. Cobrar menos impostos de modo que as pessoas poderiam ter acesso a uma saúde tal qual ela tem no SUS, só que talvez mais eficiente, né? Será que você não produziria hoje? Cara, se não tivesse SUS, as pessoas iam estar morrendo, como era antes do SUS. Né? É isso. É cômico, entendeu? É cômico. E eu achei que valia a pena fazer esse react. Eu não tenho que defender o Wake. Eu quero que o Wake, né? A burguesia enquanto classe desapareça, seja expropriada, não é isso? Isso para mim é um canalha, se você quiser, tá? Mas é legal ver esse corte entre aquilo que é só ideologia e um discursinho para fazer view na internet e o que é a mentalidade dos capitalistas de verdade. Mais eficiente petróleo que a Petrobras? Você está falando isso, mas foi a Petrobras que descobriu, tendo descoberto o pré-sal, devido à insistência e à tecnologia e geofísica deles, o investimento, gente, não tem como você investir naquilo que você sequer tem qualquer garantia de retorno se esse investimento for um investimento privado. Eles não fazem. A questão é que o Eike Batista sabe. Não existiria OGX se não existisse Petrobras. Entende? É isso. Não existiria. Olha, não, é necessário que o Estado, que é o instrumento dos capitalistas, assuma esse, entre aspas, prejuízo, para que depois o setor privado, como a OGX do Eike, possa lucrar em cima. E é assim. Só que essas bestas quadradas, que nem esse Thales, não entende, porque eles são peões, gente. São peões que consomem essa ideologia e a reproduzem a fim de sustentar o mundo da maneira que está. Enquanto que, na vida real, o Estado é um instrumento dos capitalistas. Eu meio que deixo isso claro para eles. Não sei se eles vão entender, né? Porque, enfim, são intelectualmente muito limitados. Esse mérito da descoberta é deles. Tá certo? A construção de FPSOs, essas plataformas gigantes que eu falei, cada uma dessas custa 2 bilhões de dólares, mais as instalações ficam 5 bilhões de dólares que se paga em um ano, tá? Mas isso é invenção, isso é coisa da Petrobras, cara. Tudo bem, mas você pesquisou, investiu, teria o direito de explorar e mudar a regra do jogo em cima do jogo, né? Tá. Aí não posso achar um negócio desse normal, né? Não. Porque é o seguinte, se hoje alguém falasse assim, Thales, tem uma oportunidade de você entrar nesse mercado, você vai entrar e falar, eu já aprendi com o Ike. Se for dar certo, vai dar errado, por que eu vou tomar um risco desse? Né? E aí você acaba tendo um monopólio e uma empresa que é uma grande empresa, concordo, é um orgulho nacional, mas agora de novo. E se tivesse 10 grupos X, ao invés de uma Petrobras, o Brasil não teria um combustível mais eficiente, mais barato? Porque é impossível, entendeu? É impossível. Para que existisse grupo X, antes tem que existir a Petrobras. Se não, senhor Thales, você fica que nem uma mãe falei lá, que virou piada, dizendo que cada um podia abrir seu posto de petróleo. Nessa mesma entrevista, galera, o Eike fala do custo já completamente modificado pelo investimento da Petrobras. Quer dizer, você tem uma barreira à entrada aí que se chama disponibilidade de capital, que é brutal. Só isso aí já faz com que não seja possível essa realidade hipotética do Thales. Na verdade, a gente vai ter um combustível mais barato conforme for maior a Petrobras, no sentido de precificar do poço de combustível ao posto de combustível. Enquanto mais a Petrobras tiver o controle de toda esta cadeia, ela vai conseguir precificar. Nós estávamos agora mesmo falando da BYD. Por que a BYD consegue produzir um carro superior ao Tesla pela metade do preço? Porque ela controla toda a cadeia produtiva, ou expressivamente a maior parte da cadeia produtiva. É a mesma lógica, galera. Então é o contrário do que o Thales está falando. Primeiro porque essa concorrência no mercado de petróleo e gás é bullshit. Isso é economia básica, tá? É aula 01. Nós estamos falando de monopólio natural. Então você não vai ter concorrência nisso aí, você vai ter monopólio privado. Você vai ter preço mais alto, ao contrário do que ele está dizendo aqui. Você quer preço mais barato, combustível no Brasil? Vamos horizontalizar a produção da Petrobras, como sempre foi a bandeira dos verdadeiros defensores da Petrobras.
Por isso eles tentam desmontar. Porque quanto mais eles desmontar a cadeia produtiva da Petrobras, mais difícil é para a Petrobras precificar e mais tomadora de preço ela fica. Então o segredo está no controle do poço ao posto, incluindo a produção das plataformas, da prospecção. Quanto mais dessa cadeia a Petrobras controlar, mais barato pode ser o combustível para o consumidor final. Exatamente como faz a BYD com seus carros. Entendem como o mundo real é absolutamente diferente da fantasia que se consome nessa galera da internet? Não teria uma pressão deflacionária no mercado interno, ao contrário do que a gente vê hoje, a Petrobras sendo usada como cabide de emprego? Tá, não, mas você está falando que é cabide de emprego. Vamos lá. Porque se eu falar para você o seguinte, se eu tivesse continuado e não tivesse tirado os blocos, eu seria hoje um grupo que estaria gerando 20 bilhões de dólares de lucro, provavelmente, no petróleo. Pô, essa riqueza sendo eu, Ike Batista, também, eu ia querer distribuir e fazer coisas sociais. Como você sempre fez. Tá. Né? Limpar Rodrigo de Freitas, investir na Copa. Essa parte me soou assim, o Ike pensando como que eu vou dizer que eu não existiria se não existisse Petrobras sem dizer isso. Você está dizendo que eu sou melhor que as várias instituições, e obviamente que não você, políticos, os empresários são melhores do que burocratas, isso é um fato. O burocrata, ele vive do suor e do risco que o empresário toma. Eu sei disso, mas eu vejo também muito empresário mesquinha, não respeita o meio ambiente. Normal, como também... Burro é... Galera, aí, vamos entender uma outra coisa. Tá? Vamos tirar a bobagem e o estereótipo. Você pode ter um gestor de uma estatal ruim, um gestor de uma estatal bom. Você pode ter um CEO de uma empresa privada ruim, ou um CEO de uma empresa privada bom. Nesse mesmo podcast, o Wake justificando como é que ele quebrou, como é que você não viu, né? Que não dava para continuar investindo aquele valor todo que você captou. Aí o Wake diz, olha, eu tenho um conselho, eu tenho os diretores, tenho os subdiretores, tenho todos os técnicos, eu já tinha uma experiência com mineração antes do petróleo, né, ouro e outras paradas, tudo que ele já vem investindo, a família dele fazendo isso há bastante tempo, e você tem ali os bambambam, tá? Os bambambam, e os bambambam tá dizendo, não vende, não, mas os árabes chegaram e ofereceram 7 bilhões, por que você não vendeu, né, você tinha 3 bilhões e meio em caixa, porque, sério, pra mim tinha muito mais ali. Você confia, os caras são os técnicos, os caras estavam mentindo pra ele. Tá entendendo? Os gestores, que ganhavam 40 milhões de dólares por ano, segundo o que ele mesmo diz. Os caras mentiram pra ele. Tá entendendo? Então é por isso que quando você olha um capitalista de verdade, diz, cara, olha, tudo bem, a Petrobras pode ter um monte de problema de gestão. Esses problemas de gestão, eles também existem no mundo privado. E os caras quebraram o Wake. Entre aspas, porque ele teve que aí mudar o negócio dele, tá? E ele continua sendo bilionário, ele tá quebrado porra nenhuma, tá, gente? Ele deixou de ser um dos homens mais ricos do mundo, aquela coisa toda, tá? Entre aspas, quebraram ele. Quando você tá falando da Petrobras, que é uma estatal, ou pelo menos deveria ser mais estatal do que de fato é, quando acontece esse tipo de coisa, você tem uma resiliência. De um Estado monetariamente soberano, poderoso, rico, que nem o Brasil, tem condições de purgar os problemas e melhorar a gestão. Da mesma maneira que na iniciativa privada. Então funciona da mesma forma. A questão das estatais não tem nada a ver com ser estatal ou não ser estatal. Entende? Você vai pro dito primeiro mundo, né, Noruega, é cheio de estatal. Estados Unidos é cheio de estatal. A China então nem se fala, porque o que não é estatal é misto. E funciona dentro da lógica capitalista bem pra caramba. Então o problema não tá em ser estatal ou ser privado para ter eficiência. A questão está na eficiência. Simples assim. Né? Só que essa turma fica viajando. Isso é um dado, isso é um fato porra nenhuma. Sabe, é o jardim de infância. Você vê o Thales falando ali, eu fico pensando como é que os caras dão dinheiro bom na mão de adolescentes. Porque economicamente, em termos de pensamento, de intelecto, de visão de mundo, são adolescentes. E quando a gente olha para o nosso mercado financeiro, é essa turma aí. Que pauta as expectativas do Banco Central aí que eu fico puto, tá ligado?
Como é que o Banco Central não toma a rédea da expectativa? Porque quem está formando expectativa, muitas vezes é pautado por esse tipo de cérebro de amendoim. Que não entende porra nenhuma. Entendeu? E aí fica pautando o mercado, fazendo haver aqui no Brasil expectativas autorrealizáveis. Saca? É nauseante, mas é isso aí. E tem burocrata bom. Né? Então você tem os dois lados. Agora, se for colocar uma média, quem tem mais interesse em ser eficiente? O Estado ou o empresário? O empresário precisa ser eficiente para viver. Nenhum dos dois, porque o empresário, você tava na frente do empresário foda aí, né? Dentro do seu entendimento. E o cara disse, olha, eu tinha, sei lá, 40, 50 pessoas ganhando milhões de dólares por ano para serem os bambamba, e os caras estavam mentindo para mim em interesse próprio, de continuar ganhando o que eu tava pagando para eles. O próprio Eike disse, se eles fossem espertos, eles não iam ganhar tanto no curto prazo, mas iam estar ganhando até hoje. No entanto, os bambambam, ganhando 40 milhões de dólares por ano, disseram, foda-se, não, amanhã Deus pertence, eu quero ganhar agora, porque depois se quebrar eu já ganhei. E se eu passei 2, 3 anos ganhando 40 milhões de dólares por ano, como que eu reinvesti disso aí? Eu nunca mais trabalho, meus filhos nunca mais trabalham, meus netos, meus bisnetos, e eu ainda vou ter poder político para comprar deputado e senador. Tá. O Estado não, eu só aumento o imposto e tá tudo bem. Como estão fazendo agora, né? Mas eu não tenho muito gozado, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Na sua idade, você vai ficando mais velho, você fica mais... experiente e menos burro. Olha só, agora eu vou encerrar aqui, cara. Mas é o Eike Batista dizendo pro Thales, não, cara, não seja infantil, cara. Tá vendo? O Eike Batista nesse trecho aqui tá dizendo pro Thales, olha só, você é infantil, cara. Quando você crescer... Essa foi muito boa, hein? Quando você crescer... Menos combativo, talvez. Não, você fica mais humanista. Você... Menos burro mesmo. Não. Idade também é experiência, também é acúmulo. Você passa a gostar muito mais do próximo. Assim, no nível... Tá aí eu empresário bonzinho. Se eu tivesse na minha empresa a possibilidade de ganhar todo ano 20 bilhões de dólares, eu prefiro que o Estado, no caso Petrobras, faça isso e continua fazendo. Por exemplo, eles agora estão com um plano de investir maciçamente em fertilizantes. Que é algo grande, que estão para ajudar o Brasil a diminuir a dependência da Ucrânia, né? Dessas merdas de fora. Que a dependência todo vem de fora. Será que ao invés de passar isso para a Petrobras, é melhor você investir em companhias que fariam isso direto? Porque o ponto é o seguinte: você usou o ponto de humanista. Ano passado, eu investi 10% do meu lucro em filantropia. 10%. Bacana. Do bruto, tá? Parabéns. Peguei 10% em filantropia. Né? A gente fez isso, inclusive, com o Gerando Falcões, que é um projeto que eu adoro, do Edu Lira. E aí depois busca o abatimento fiscal, né? Pra isso, né? Por isso tem que ser do bruto. Engana que eu gosto. Eu tenho essa visão, que a minha função como empresário é investir direto nas causas que eu acredito. Porque pra que eu vou usar um intermediário, na sua maioria das vezes incompetente, por muitas vezes corrupto, pra poder fazer essa distribuição pra mim? Eu faço direto. Concordo que você é um bicho raro? Não, eu concordo que eu sou idealista. É isso. Mas eu conheço outras pessoas como eu. Então por que só o Ike faz? Eu faria. De fato, eu faria porque eu sou assim. Né? Minha natureza é essa. Vocês são bons, né, cara? Eu não duvido. É uma bondade em pessoa. Você também é. Eu sou idealista. Gente boa. Eu, como você, eu não tô de aluguel no Brasil. Eu sei, mas eu não acho que eu vou atribuir isso ao seu empresário XYZ. I'm sorry, não confio neles. Eu acho eles gananciosos demais. Eu acho que eles vão lá e vão querer comprar a petrolífera do Texas ou uma lá em Mônaco. Certo? E não investir isso no Brasil com foco Brasil. Eu te entendo. Tá bom, galera, já falamos bastante, já foi bom. Tá bom, pra mim já foi ótimo, já serviu porque eu precisava. Mas fica a dica aqui, depois assistam lá. É no mínimo interessante, vai? No mínimo interessante. E se você chegou aqui até o final, por favor, deixa teu like aí, né? Comenta, confere se está inscrito e se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre no comentário fixado de todos os vídeos e de todas as lives. Falou, valeu, tchau e até a próxima.